Gente, é isso aí. Como casar com uma pessoa de Deus? Nós já falamos, como eu sei se eu estou pronto para namorar. Se você está vendo isso pela primeira vez, depois você assista a primeira parte que a gente explica como que você sabe se está pronto para namorar. Não existe idade para namorar, tá ok? Então essa é uma notícia muito legal. Você vai lá para você saber sobre isso. Você precisa ter as 5 maturidades: espiritual, mental, emocional, profissional e financeira, para você poder namorar para casar, porque o cristão não namora para passar tempo, não namora para trocar fluidos, para ficar se esfregando ali. O cristão namora com o intuito de casamento, tá bom? É para isso que serve o namoro. Na verdade, o namoro é uma invenção moderna. Antigamente não tinha namoro, já era direto para o casamento, tá bom? Como eu arrumo um namorado de Deus, como eu arrumo uma namorada, nós já falamos sobre isso, vamos falar um pouquinho mais. E como eu faço um homem ou uma mulher de Deus gostar de mim. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, aperte esse asa delta, chame as pessoas que precisam estar aqui, porque a gente vai falar esse assunto muito importante. Porque é o seguinte, você precisa identificar um homem e uma mulher de Deus. Aqui no livro Advênios, o homem fala que se você casar errado, isso é a ruína da sua vida. Já pensou? Entendeu? Você arruína a sua vida mais casando errado do que fazendo negócios errados. Gente, isso é muito sério. Só que a gente foca mais na vida financeira do que na vida matrimonial. Não que a vida financeira não seja importante, mas se a vida financeira é importante, a matrimonial é mais importante ainda. Vamos orar então para a gente começar? Que Deus... Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor tome o nosso coração e efetue em nós tanto querer quanto realizar a tua santa vontade. Esteja conosco, nos dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí, vamos lá. Primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, a pergunta que mais fizeram pra gente. Como eu faço um homem ou uma mulher de Deus gostar de mim? Como eu reconheço que esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina é de Deus? E como eu conquisto? Quais são os passos? E aonde que eu encontro essa bênção? As pessoas reclamam que não tem encontrado essa bênção. Tá difícil, que diz que, olha, difícil. na minha igreja não tem, onde eu tô indo não tem. Como é que eu faço, gente? Tá difícil. E eu me É uma preocupo. pergunta pra Eu me preocupo quando as pessoas falam que não encontram, porque, por exemplo, quando eu quero encontrar frutas, eu vou ao mercado. Né? Agora, se eu vou numa loja de carros, eu não vou encontrar frutas. Não. Então, me preocupa quando as pessoas falam, olha, tem anos eu não encontro. Olha. Tem alguma coisa errada. Né? Você passar, por exemplo, 10 minutos sem encontrar o supermercado na sua cidade é uma coisa. Agora, você passar 1 ano sem achar os supermercados na sua cidade é outra coisa. Já é um outro problema. E aqui a gente pode perdoar apenas no período da pandemia, que eu acho que era mais difícil. Isso, exatamente. Porque as pessoas estavam em casa e aí talvez tinham mais a possibilidade virtual, que às vezes é mais difícil, né, gente? Exatamente. De você reconhecer alguém bacana, assim. Então a gente dá um desconto pra essa época. A gente dá um desconto. Então vamos lá. Como eu faço um homem ou uma mulher de Deus gostar de mim? Primeira coisa, falam pra mim, por favor, aí, escrevam, vamos participar. O que é mais importante na vida para um homem e uma mulher de Deus? Escrevam aí, por favor. O que é mais importante para um homem, para um menino, para uma menina de Deus? O que é mais importante para eles? A gente consegue, o que é a prioridade? Qual é a prioridade deles? Vamos tentar pensar com a cabeça do nosso pretendente. Ou da nossa pretendente, ok? O que a gente está almejando. O que você acha que é a prioridade de um homem ou de uma mulher de Deus, de um menino ou de uma menina de Deus? Qual é a prioridade? Escrevam aí, por favor. O que você acha que é a prioridade para eles, ok? Vamos ver aqui, vamos aguardar. Olha só que interessante. Obviamente, a prioridade... Aí, ó, exatamente. Como tem um delay, a gente fala, né? As pessoas depois que vem. Aí, ó. Deus, a capacidade de transmitir seus conhecimentos, virtudes através do exemplo. Exatamente. Acho que Deus, exatamente. É Deus. Então, ou seja, qual é a prioridade para um homem,
uma mulher de Deus, para um menino, para uma menina de Deus? Qual é a prioridade para eles? É óbvio. É Deus, é a vida espiritual. Então qual é a primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus vai olhar nas pessoas? Vai identificar. Vai identificar. A espiritualidade, né? A espiritualidade. Se a pessoa ela está conectada com Deus. Simples assim. O que acontece que eu percebo, alguns meninos, algumas meninas querem aproveitar as benesses, se é que existe, do mundo, enquanto espera uma pessoa de Deus. Isso não é possível, porque quem está no Senhor tem muita sabedoria, tem visão além do alcance. Ele bate o olho em você e o Espírito Santo não se manifesta. Ele fala, opa, essa pessoa não é íntima do meu Espírito Santo. Ou então, menos dá uma dúvida muito grande. Fala, exatamente. Tá questionado. Gente, não subestime uma mulher e um homem de Deus. Não subestimem. Não, eles têm visão além do alcance. Exatamente, porque Deus, e a palavra de Deus, ele dá sabedoria e discernimento, gente. Exatamente. Só a Bíblia, só Deus, né, o Espírito Santo, e a leitura da palavra, que é o conhecimento de Deus, dá sabedoria e discernimento. Exatamente, exatamente. Então, gente, não subestime mesmo um homem ou uma mulher de Deus. Eles estão com o Espírito Santo, eles buscam a Deus todos os dias, eles leem a Bíblia, eles leem o Espírito de Profecia, eles têm sabedoria, eles têm a palavra na ponta da língua. Eles estão cheios do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue identificar quem está cheio do Espírito Santo também. E testemunha de Deus através, realmente, como o Schiller falou, do exemplo, da vida da pessoa. Ela transmite isso. Né? E eu oro a Deus para que você saiba do que eu estou te falando. Se você não sabe, como é que é isso, identificar alguém cheio do Espírito Santo? É porque nós não estamos ainda cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela identifica na hora outra pessoa que está cheia do Espírito de Deus. A Bíblia diz que esse mundo é espiritual. A nossa luta é espiritual, não é contra a carne. Né? Entendeu? Então, ou seja, nós temos que estar vivenciando e entendendo o mundo espiritual. Então uma pessoa de Deus, ela está vivenciando, ela está vivendo o mundo espiritual, ela está buscando a Deus, ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, ela lê o Espírito de Profecia, ela sabe como identificar, como ver as características. Quando você vai no livro ali, Arivenes Roma, no capítulo 6 ao 13, o capítulo 6, por exemplo, ele fala o checklist para você escolher. Por exemplo, olha só, aqui ele não fala tudo, ou não mostra tudo, né? Não, mas eu já vou abrir aqui. Muito bom. Aqui, ó. Esse aqui. Muito obrigado. Qualidades aqui. Ok. Então, a gente está aqui no livro, gente. A gente está aqui no livro. Fazer o... A gente vai aqui pelo livro. Coloca lá, meu amor, naquele de qualidades lá. Sem pressa. Aqui, isso, pode deixar aí. Okay. Olha só que interessante. Ó, deve a juventude cristã exercer cuidado na formação de amizades. Então a primeira coisa que você vai fazer para escolher um homem ou uma mulher de Deus é escolher os seus amigos. Entendeu? A primeira coisa, você vai escolher os seus amigos. Então você vai ter que estar com amigos de Deus. Porque o seu namorado, a sua namorada, tem que vir dos seus amigos. Você precisa conhecer a pessoa. Lembra que a gente falou na última live que você começa a conhecer a pessoa primeiro no coletivo? E aí você identifica como ela trata as pessoas, os líderes, como ela trata as pessoas que estão servindo ela. Então, aí a partir daí você pega e passa para o individual. Então, ou seja, a primeira coisa é você escolher as suas amizades. Precisam ser amizades de pessoas tementes a Deus. Ah, mas eu sou cristão, eu tenho que dar bom testemunho a todos. Exatamente. Você vive no mundo. O que Deus falou? Não pesque, tira eles do mundo. Entendeu? Mas você precisa... a sua intimidade você não dá para todo mundo, você dá para algumas pessoas apenas. Exatamente. Então você se relaciona com todos para dar bom testemunho, mas a sua intimidade você dá apenas a pessoas que têm o mesmo mindset que você.
Então, às vezes, nós, os adolescentes, os jovens, têm dificuldade disso. Ah, eu vou ser amigo dessa pessoa, mesmo que ela não tenha os mesmos princípios que o meu, eu vou dar intimidade para ela porque eu quero convertê-la para Jesus. Não, não é dar intimidade. Você vai se relacionar com ela na escola, no trabalho, mas na hora de ter a sua intimidade na sua casa ou na casa da pessoa, fazer alguma coisa junto, precisa o mesmo mindset. Até porque, gente, essa pessoa vai estar mais tempo com você, sabendo de você Exatamente. e do seu íntimo, né? Dos seus pensamentos. E ela vai ser uma pessoa que, antes de você ter uma pessoa, marido, né? Ela pode ser uma pessoa que vai transmitir alguma informação pra você, algum crescimento. Então, você quer perto de você alguém que te ajude a crescer também. Exatamente. Então vamos lá. O que um homem de Deus ele está observando numa mulher? Vocês gostariam de saber isso? Qual é o pensamento de um homem de Deus? O que ele pensa? O que ele está observando? O que ele está esperando? Vamos lá então. Primeira coisa, o que um homem de Deus ele observa? Primeira coisa que um homem vê é a aparência de uma mulher. A primeira coisa, entendeu? Não adianta essa conversinha falaciosa de eu me apaixonei porque eu vi o interior dela. Né? Gente, a primeira coisa que um homem vai olhar é o exterior da mulher. Entendeu? Então, como essa mulher ela tem que estar para chamar a atenção desse homem de Deus? Como, gente? Como? Ela tem que ser uma pessoa saudável. Um homem de Deus não quer que ela seja parecida com uma atriz ou com uma cantora, porque o homem de Deus ele não está preocupado com a atriz, com a cantora, ele nem assiste essas coisas. Ele nem está preocupado com isso, se a atriz é parecida com aqueles filmes do streaming que ele está assistindo. Ele não está preocupado com isso, entendeu? Um homem de Deus, ele está preocupado com a mulher, com a beleza daquela mulher. Então, ou seja, o que você tem que fazer? Ser saudável. A saúde é atraente. Sim. A saúde atrai. Então a primeira coisa que você precisa fazer, menina, para conquistar um homem de Deus, é ter saúde. Entendeu? Você não precisa, porque a boca daquela atriz é daquele jeito que era igual. Porque o ombro dela é assim. Porque a mão dela é assim. Porque a testa dela é assim. Isso não importa. Você tem que ser bonita dentro das características que Deus te presenteou. Então a primeira coisa que um homem de Deus vai olhar é a aparência, mas nesse sentido, entendeu? Ele vai ver a saúde. É uma pessoa que está saudável e a saúde ela é atraente, entendeu? Então como é que você projeto, né? Exatamente? Como é que você se torna saudável? Vá no nosso projeto Daniel capítulo 1. Lá explica como nós nos tornarmos saudáveis, como a gente ser atraente através da saúde. Essa é a primeira coisa. Mas isso que você está falando é machista. Não, isso é homem. Nós precisamos entender o mindset masculino se nós queremos conquistar um homem, e nós precisamos entender o mindset feminino se nós queremos conquistar uma mulher. Estratégia. Deus fez assim. Um homem é diferente de uma mulher e a mulher é diferente do homem. Deus fez essas diferenças não para que elas fiquem brigando, né? Para que elas somem, elas possam somar. Entendeu? Então a primeira coisa que o homem vai ver nessa mulher é a saúde. Né? A saúde é atraente. Então aquilo vai atrair no subconsciente. Então quando ele percebe, ele já está do lado dessa moça. Ele já vai estar do lado dessa mulher. Ok? Quando ele está ali do lado, ele vai observar se aquela menina, se aquela mulher, ela é de Deus. Ele vai observar. Ela pode ser a mais linda do mundo. Se ela não for de Deus, esse homem de Deus não vai querer namorá-la. A prioridade para ele não é a beleza. Vocês viram que eu falei de saúde, não de beleza. Então a menina ela precisa estar saudável. Automaticamente ela vai estar bonita, entendeu? Que são ali, resumindo aqui, os 8 remédios da natureza. Então são exercício físico. Quando você faz exercício físico, você fica saudável. Quando você dorme cedo, antes das 10, você vai ter a pele melhor, o olho melhor, a mente melhor, o cabelo melhor. Tá? Quando você come alimentos saudáveis,
você vai ter uma saúde melhor, uma pele melhor, um ânimo melhor. Entende? Quando dentro dos outros remédios é tomar sol, você vai ficar com uma cor bonita, é você ter relacionamento com Deus, Temperança. é você ter temperança. O que é temperança? Não é equilibrar mal com bom. Temperança é não comer muito, não usar muito do que é bom e se abster totalmente do que é mal. Então você fazendo os 8 remédios da natureza, menina, você vai se tornar irresistível para um homem de Deus. Gente, entendeu? Então nós temos a mania de ficar se comparando. Ah, se eu fosse igual a fulana, ou se eu fosse a fulana, eu iria conquistar. Não é verdade isso. Não é é o segredo, assim. gente. Não tá aí o segredo. Tá O aí. segredo está em você ser saudável, em você fazer os 8 remédios da natureza e você vai ser atraente. O que é atraente? Você vai atrair o homem. Você vai atrair o menino. Ele vai chegar perto de você para ele tentar conhecer você. Ele vai entender quem é você. E nesse processo, aí quando ele estiver perto de você, convivendo com você, na sua faculdade, ou na sua igreja, ou no seu trabalho, ou no clube dos desbravadores, eu não sei aonde. Conforme ele vai estar convivendo, ele vai sendo conquistado a te conquistar. Lembra? Se você assistir a anterior, você vai ver que existem os papéis do homem e o papel da mulher. Entendeu? Que Deus fez a mulher para ser protegida. Então a mulher, desculpa, a mulher, ela tem que ficar ali se preparando para o homem vir conquistá-la. Entendeu? Ah, então quer dizer que a mulher não pode conquistar? A mulher pode fazer o que ela quiser. Eu estou falando do que é o ideal para ela. Entendeu? Se você quiser o ideal, você vai se permitir ser conquistada. E para se permitir ser conquistada, é outro mindset, são outras posturas, outras atitudes. Exato. E eu estava vendo, a gente vai postar isso aí depois, uma doutora falando que os casamentos que geralmente dão certo são casamentos que o homem conquista. E não casamentos que acontecem por circunstâncias. Por exemplo, nós vamos viajar. Nós vamos mudar de país. Como a gente é crente, então a gente tem que casar, né? Entendeu? Então esses casamentos que acontecem por situação, normalmente eles dão errado. Agora, o casamento que é o homem que escolhe, que a mulher atrai ele e ele conquista, são casamentos duradouros. Geralmente dão mais certo do que casamentos circunstanciais. Exatamente, porque seguiu certo, né? Todos esses passos que nós estamos te falando. Você pode não concordar. E você é livre para isso. E você pode não concordar. Mas nós estamos aqui falando para você o que realmente é positivo. Tá bom? O que realmente dá certo. Como Jesus fez o homem e a mulher. Ok? Então, ou seja, ela vai estar atraente, vai atrair esse homem. E quando esse homem estiver atraído perto dela, chega o momento dela mostrar para ele que ela é uma mulher de Deus. Entendeu? Então nós estamos falando sobre como fazer um homem, uma mulher gostar da gente. E a gente está explicando como uma mulher atrair um homem de Deus. E aí a minha pergunta é, e o contrário? Porque a gente falou agora da mulher. E o homem? O homem é o seguinte, como o homem atrair essa mulher de Deus? Primeira coisa, uma mulher de Deus, ela leva muito a sério, como nós já falamos, a espiritualidade. E é irresistível para uma mulher de Deus um homem saudável. Um homem que faça os 8 remédios da natureza. Isso. Então, um homem que faz exercício, um homem que toma a água, fica com a pele melhor, fica com a mente melhor, entendeu? Um homem sábio, um homem que entenda da Bíblia, um homem que tenha um espírito, o espírito de liderança, um espírito de pregar a palavra de Deus, que ele prega a palavra de Deus. Então a mulher, ela se interessa por um homem que tenha liderança espiritual. Ela se interessa por um homem que as pessoas se sentem bem ao lado dele, que as pessoas se sentem confortáveis ao lado dele. Então é dessa forma que uma mulher de Deus vai observar um homem. E, gente, olha, eu já contei aqui, acho que na live passada, mas quando a gente era amigo, a gente, né? A gente era amigo no começo, e eu achava muito legal ser amigo dele, porque ele sempre tinha uma mensagem nova, assim, a gente conversava muito sobre coisas espirituais e tal, e eu achava aquilo sensacional. Amém. O que ele tá falando aqui é o que a gente tá vivendo, gente. Exatamente. Então, eu achava sensacional. E a gente foi amigo por um tempo, e aí depois a gente teve um relacionamento. Mas eu conseguia ver características tão importantes como essas
nesse que vos fala, meu esposo. Amém, amém. Que legal, que bacana. Então, é assim que funciona. Então, a mulher, primeira coisa, tanto o homem como a mulher vai ser atraído pela saúde. Entendeu? Pela saúde. Depois que estão perto, eles vão observar aquilo que é importante para ela. Então, a mulher vai observar o que é importante, a princípio, para a questão feminina. E depois, cada personalidade vai observar algo que é melhor para ela. Entendeu? Então, nós estamos falando aqui do geral. Então, do geral, qualquer personalidade masculina e qualquer personalidade feminina é dessa forma que funciona a mente. É dessa forma que vai acontecer. Então, um homem, ele vai ser atraído pela saúde daquela mulher, dos 8 remédios da natureza, vai chegar perto dela, vai ver que essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher que não é barraqueira, é uma mulher que não é briguenta, é uma mulher que não é espalhafatosa, que fica rindo alto, gritando, e não sei o quê, chamando atenção, entendeu? É aquelas mulheres que forçam uma situação, entende? Para todo mundo ficar olhando os atributos enquanto ela está andando e não sei o que e tal. Sabe? Aquela mulher parecida que quer todo o foco, todas as lentes para ela. Um homem de Deus, não, por mais linda que essa mulher, um homem de Deus não se interessa. Ah, é porque ele é preconceituoso? Não! É porque quem é de Deus, ele tem um gosto peculiar. Entendeu? Ele se relaciona com o Espírito Santo. Então ele quer algo suave igual o Espírito Santo. Assim como quando a gente olha para um homem, a gente não gosta de homem preguiçoso, gente. Exato. Homem que não se cuida, não tem asseio, que as coisas são todas sujas. A gente não gosta disso, não gosta de um homem que quando vai fazer um comentário espiritual, não sabe fazer comentário espiritual. Quando chega na roda, faz piadinha sem graça da vida de outra pessoa, diminui outras pessoas, quer realmente o centro das atenções. Ele vive brincando coisas que deveriam ser de menos de 12 anos. E tá lá, o momento de diversão dele é um momento mais infantil. Então a gente também olha essas características. Exatamente, exatamente. Gente, um homem de Deus, quando ele olha para uma mulher, a coisa que ele mais se preocupa é com essa característica do homem. Isso não é diferente se ele é de Deus ou não. O homem, quando ele olha para uma mulher, o que mais preocupa ele é o passado dela. Uma mulher, quando olha para um homem, o que mais se preocupa para ela é o futuro dele. Homem e mulher são diferentes da maneira que olham, da maneira que procuram, da maneira que são atraídos. Se você não entender do mindset da oposto, você não vai conseguir atrair um homem de Deus, uma mulher de Deus para você. Então, se você seguir todos esses passos que nós estamos passando para você hoje, você vai conseguir atrair um homem ou uma mulher de Deus. Simples assim. Só que se você falar, isso é besteira, era bem assim, eu não concordo, tal, não sei o quê, tudo bem, você pode revolucionar, mas não vai casar. Entendeu? Ou se casar, talvez vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Entendeu? Não vai casar com uma pessoa de Deus, porque a pessoa de Deus ela é criteriosa, ela tem que ser. Exato. Se você juntou $1 milhão ou R$1 milhão para fazer se você trabalhou, juntou com muito esforço, você não vai colocar esse dinheiro, aplicar em qualquer coisa, você vai querer estudar antes. A sua vida vale muito mais que um quadrilhão. Vale o preço do sangue de Jesus. Amém. Amém. Morto na cruz. Então, acreditem. Exatamente, quando você entende o seu valor, você não vai querer qualquer coisa. Entendeu? Você não vai querer ser qualquer coisa. Então uma pessoa de Deus, ela não vai ser e não vai escolher qualquer coisa. Não. Ela vai ser uma pessoa incrível e vai escolher uma pessoa incrível. Entendeu? Então, dessa forma, preste bastante atenção que vai dar muito certo na sua vida. Ok? Então vamos lá. Resumindo, um homem de Deus, ele vai ser atraído pela saúde daquela mulher, ele vai chegar perto, ele vai observar se aquela mulher ela é discreta, se aquela mulher ela respeita os mais velhos, respeita os pais, respeita os líderes da igreja. Ele vai observar se ela tem lição da escola sabatina, se ela está estudando a lição, se ela lê a Bíblia, ele vai ver se a Bíblia dela é grifada ou não. Entendeu? É aquela Bíblia assim que tem até folha colada, né? Fala assim, opa, parece que não abre muito essa Bíblia, né? Então, ou seja, isso não é preconceito. Ele está utilizando de critérios para poder identificar o futuro, se vai dar certo ou não. É dessa forma. É como você vai, por exemplo, se você
ter uma empresa, você vai utilizar critérios para fazer a seleção para sua empresa. Se você vai investir o seu dinheiro no negócio, você vai utilizar critérios para saber se você investe ou não. É a mesma coisa, você vai utilizar critérios para saber se você vai colocar essa pessoa na sua vida ou não. É um contrato vitalício. Gente, é vitalício. Uma empresa pode quebrar, acabar. Você abre outra. Agora um casamento não. Gente. Casamento não. É para a vida toda. Entende? Então é necessário observar tudo isso. Ok? Vamos lá. E aí o contrário também. Agora, quando a moça vai olhar, no resumo nosso aí, quando a moça vai olhar o rapaz, lembre-se que ele é espiritual, ele tem um espírito de liderança. Não que ele precisa ser o mais top líder. A gente está falando de personalidade. A gente está falando de papel do homem de Deus. Exatamente. Um espírito de liderança, né? Que ele não seja preguiçoso, que ele seja cuidadoso com as coisas dele. Eu já falei espiritual, respeitoso com as pessoas, não só com as pessoas, os pais, mas também aos amigos, como é que ele se comporta, se ele diminui as pessoas ou não, porque geralmente os meninos gostam de fazer certo tipo de brincadeira, então às vezes como que ele é nessas brincadeiras, como que ele é em grupo, como que ele é individual, como é que ele é dentro da família dele. Exatamente. Então o que acontece? Normalmente as mulheres, se eu falar alguma coisa errada você me corrige, meu amor, normalmente as mulheres, elas são detalhistas, correto? Somos. Então, uma mulher, ela vai enxergar detalhes que nós, homens, não enxergamos. Então, por exemplo, esse menino, ele quer conquistar uma menina de Deus, então ele pega, ele vem com a roupa toda amassada para a igreja, né? Um sapato caramelo e um cinto vermelho, né? Ele vem todo amarrotado, não estuda a Bíblia, não dá comentários no estudo bíblico ali, coerente, não se preocupa, não participa, fica rindo, tirando sarro, não sei o que, tal, não participa dos projetos, não tem um mindset missionário, é preguiçoso, não está estudando, não quer trabalhar, não tem perspectiva de futuro. Meninas, escrevam aí, quem gostaria de casar com um rapaz desse que eu estou falando? Alguém gostaria? Entendeu? Escrevam sim ou não, só para os meninos que estão vendo saberem mais ou menos como que as meninas pensam. Então, às vezes a gente conversa com alguns meninos, eles pegam e falam o seguinte: ah, não, isso não tem nada a ver, não. Não, isso aí, ela tem que aceitar como eu sou. Não, não é como você é como você está. Porque quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Como é que eu estou? Aí são essas características. E a mesma coisa a mulher. Então, como eu faço para um homem e uma mulher de Deus gostar de mim? É tudo isso que nós estamos aqui falando. Se faltar alguma coisa que a gente aqui esqueceu, fale aí, peça para a gente poder falar mais alguma coisa. Agora, como eu conquisto? Quais são os passos? Muito interessante isso. Como eu conquisto? Quais são os passos? Alguém fez alguma pergunta? Posso continuar? Posso continuar. Como eu conquisto? Gente, você conquista sem se preocupar em conquistar. Olha que interessante isso. É exatamente isso. Você não precisa ficar... Porque normalmente quem está preocupado em conquistar não está sendo a pessoa que deveria com as maturidades. Melhor dizendo. Estou aqui reformulando para não falar nada que vai magoar alguém. Então, assim, não está com todas as maturidades. Porque se você está pensando em conquistar, é porque você tem que mostrar alguma coisa que você não alcançou ainda. Porque quando você é uma pessoa de Deus, está com as 5 maturidades, você não precisa se preocupar em conquistar. As coisas vão acontecendo naturalmente. Exatamente. Olha só, você só tem que se preocupar em conquistar quando você quer atropelar os passos ou não está maduro. Quando nós pensamos em conquistar, é porque você quer ou atropelar os passos ou não está maduro. Entenderam? Porque quando você é um homem de Deus, você é saudável, você tem as 5 maturidades, e quando você é uma mulher de Deus, saudável, com as 5 maturidades, quando um se encontra, automaticamente vai acontecer um relacionamento, simples assim. Mesmo que seja, começa com um grupo, aí depois a pessoa vai notando alguma coisa diferente, aí vai para o particular. Exatamente, exatamente. A coisa vai acontecendo naturalmente. Depois que acontece isso, aí entra a questão de
particularidades, de gostos peculiares, de personalidade. Por exemplo, quando eu estava procurando alguém para casar, eu entendia qual que iria ser a melhor personalidade para eu casar. E a personalidade que eu entendo que é melhor para a minha é a personalidade que a Elissa tem. Então você tem que ver até isso. Olha só. Quando a pessoa... Recebemos aqui uma pergunta. Gente, você pode mandar no privado as perguntas para a gente ir respondendo. Quando a pessoa é tímida, no caso o homem, para a mulher esperar ele falar, mas é tímido, ok? Então, quando não tem problema esse homem ser tímido, isso faz parte da personalidade dele. Quando ele deixa a timidez, quando ele deixa essa característica de ficar quieto, porque existe a diferença da pessoa ser tímido e a pessoa ser reservada, entendeu? Quando a pessoa deixa a característica dela se tornar negativa, é porque está faltando maturidade naquela parte. Exatamente. Todos nós temos características das nossas personalidades. Então, as nossas características, elas podem ser uma bênção ou uma maldição. Quando nós estamos permitindo que as nossas características se tornam ruim, é porque nós não estamos maduros naquela parte. Inclusive tem alguns tipos de características que você ainda não alcançou a maturidade que vão te ser difíceis tomar decisões. Tem, por exemplo, coisas que você precisa deixar porque ser reservado, a pessoa se reserva em expor coisas, mas ele é tímido, às vezes ele não consegue falar, ele não consegue resolver um problema, porque ele não consegue chegar. Um homem que é tímido e não consegue lidar com a situação, ele não vai saber lidar com a situação nos negócios, no trabalho, na vida espiritual, entende? Então, ou seja, é lógico que tem personalidade que é mais reservada, tem personalidade que sente mais timidez, sim, mas ela não deixa aquilo sobressair. Por exemplo, a minha personalidade não é tanto de timidez, entendeu? Já é de falar demais, não sei se vocês perceberam. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr o pé no freio. Então eu tenho que ter sempre falando, Senhor, não deixa eu dar bom dia a cavalo. Então conforme eu vou tendo maturidade, eu não vou dando bom dia a cavalo. Agora aquela pessoa que é o oposto a mim, ele tem que falar, Senhor, me deixa eu dar pelo menos bom dia aos seres humanos. Né? Eu preciso dar pelo menos bom dia aos seres humanos. Então ele vai crescendo ali, potencializando ou minimizando, potencializando as virtudes e minimizando as não virtudes. Entendeu? Então é dessa forma. Então se você se interessou por um homem, ele é tímido e não continua, de duas uma. Ou ele não está maduro ou ele não está interessado. Então não force a barra. Não force a barra, porque quando você força a barra, você sai... você vai estar se rebaixando. E uma das coisas, e não só isso, né? Na verdade, para nós mulheres, quando a gente toma iniciativa, a gente toma as decisões... No fim, a gente sempre fica com a pulga. Será que realmente a pessoa está interessada em mim? Ou será que eu forcei demais e agora teve que aceitar? Então, a gente fica com essa dúvida. Exatamente. E os profissionais que atendem casais, eles falam que casamentos que não foi o homem que escolheu tendem a ter problemas. Entendeu? Que aconteceu por circunstâncias. Ou a mulher engravidou, ou eles iam mudar de país... E precisavam casar porque eram crentes, ou porque não aguentava a família, eu preciso casar, não aguento a família, vamos juntar aqui porque o meu salário com o seu vai dar para ter, pelo menos comprar um arroz e um feijão. Então esses casamentos eles tendem a fracassar. Os casamentos que as pessoas estão maduras e é o homem que toma a iniciativa são casamentos que dão certo, são casamentos que têm futuro. Ok? Então, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com a regra, e nós estamos mostrando o que fazer que normalmente dá certo. É óbvio que se fizer tudo ao contrário, existe casos que quem faz tudo ao contrário deu certo, só que é menos. Existe casos que a pessoa fez tudo isso e deu errado, só que é menos. Na regra, é necessário fazer dessa forma que nós estamos aqui falando. Ok? Então, é isso aí. Ficou claro como eu faço um homem de Deus, uma mulher de Deus gostar de mim e como eu conquisto e quais são os passos? Faltou alguma coisa? Faça pergunta no reservado aqui para ninguém ver, porque esse é um assunto que às vezes a gente não gosta muito de se expor, a gente entende. Faça sua pergunta aí no reservado que a gente vai falando cada vez mais. E se a gente perceber que faltou alguma coisa, a gente faz na semana que vem e complementa este assunto. Tá bom? E aonde eu encontro esse homem, essa mulher de Deus? Gente, aonde que eles estão? Gente, eles estão em ambientes espirituais. Isso. Simples assim.
eles não vão estar numa balada, eles não vão estar num centro de entretenimento, de diversão, eles não vão estar num chat de videogame, eles não vão estar em nenhum desses lugares. Uma plataforma de relacionamento? Entendeu? Não. Eles não vão estar em Tinder gospel, e não sei o que gospel, entendeu? As pessoas... Você vai participar de uma coisa, precisou colocar a palavra gospel no meio, entendeu? Cai fora. Entendeu? Cai fora que o negócio não é bom não. Entendeu? Difícil. Assim, nós vamos num show gospel, nós vamos num Tinder gospel, nós vamos num carnaval gospel. Teve que colocar gospel na frente, não é aconselhável. Entendeu? Aonde que você encontra esse homem, essa mulher de Deus? Você vai encontrar ele em ambiente espiritual, em ambiente de Deus. Entende? Você vai encontrar na igreja. Mas num trabalho missionário. Então você é jovem. Filho, filha, se inscreva no I Will Go. Tem a IFM. Tem várias plataformas de missão. Reserva um ano para você entregar para Jesus. Exatamente. Entendeu? Vá para uma missão internacional missionária. Entende? As pessoas que você vão conhecer nessa missão, a probabilidade delas serem pessoas de Deus é muito grande. Quem que tira um ano da sua vida? Por exemplo, você terminou o ensino médio, ao invés de você já ingressar numa faculdade, tira um ano para Jesus. Você ir num lugar, conhecer um país novo, conhecer uma cultura nova, uma língua nova, conhecer pessoas. Ou mesmo quando você está na faculdade, Entendeu? a gente sabe que tem projetos para universitários também. E depois, já passei dessa fase, já não sou mais universitário. Também, gente, se envolva nas atividades do lugar que você tá. Outras comunidades, porque às vezes a gente na nossa comunidade talvez tenha menos pessoas da nossa idade, menos, né? Vai visitar outras igrejas, né? Vai visitar outros lugares. Então, assim, então o que você vai fazer? Começa a ter um cargo, uma função na sua igreja. Entendeu? Começa a ser um líder na sua igreja. Ninguém me nota, ninguém me vê. Senta na igreja. O pastor fala amém, já levanta. Gente, se envolva. Participe da classe jovem, da escola sabatina. Participe da liderança jovem, dos desbravadores. Passe lição, pregue. Principalmente os meninos. As meninas levam muito a sério um homem que tem uma liderança espiritual, que prega, que fala, que participa na igreja, que ajuda as pessoas, que participa ali da assistência social ali, da ADRA, da ASA. Olha aqui, ó. Tem a comportagem, exatamente. Tem a comportagem também. Então, ou seja, aonde que você vai encontrar esse homem, essa mulher de Deus? Em ambientes espirituais, nos desbravadores, na comportagem, em missões, liderança de igreja, nos eventos da igreja, congressos, acampamentos. Por exemplo, eu conheci a Elissa num acampamento cristão. Isso mesmo. Entendeu? Eu não gosto dos jovens da minha igreja, ou na minha igreja não tem jovem. Muda de igreja. Vai frequentar uma outra igreja de um outro bairro. Entendeu? Tô falando de nome de igreja, tô falando de... Vocês entenderam o que eu tô falando, né? É a sua comunidade. Vai para outro bairro, vai para outra igreja. Vá fazer faculdade nas nossas faculdades. Entendeu? Trabalhar nas nossas instituições, nas nossas escolas, nos nossos hospitais. Entendeu? Esteja ativo, trabalhando. Mas no Brasil não tem o curso que eu quero fazer. Gente, tem a Argentina, tem o Peru, tem os Estados Unidos, tem a Bolívia. Tem um monte de lugar. Se movimente. Deus fez você para pensar grande, para agir grande, para fazer grande. Deus não fez o Filho de Deus para ser tacanho, para ser pequeno. Jamais, gente. Acredite. Exatamente, você precisa pensar grande. E eu não estou falando aqui uma palestrinha motivacional para vender um livrinho para você, ou um radinho para ficar falando palavrinha gostosa para você. Não vou vender nada para você. O que eu estou falando é o que a Bíblia diz. Nós somos filhos de Deus. Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Então você precisa acreditar nesse amor de Deus, acreditar no poder que está disponível em tuas mãos, acreditar nas orientações que estão na Bíblia, que estão no Ari Vênus Home, que estão nos livros de Deus, e colocar em prática. Fazer os 8 remédios da natureza, ter uma vida espiritual, buscar a Deus, trabalhar em prol da sua igreja, em prol da sua comunidade, trabalhar para a volta de Jesus, ou seja,
Você, quando for trabalhar, adiantar a volta de Jesus, você sempre vai encontrar uma pessoa de Deus ali que está trabalhando com você. A gente tem que parar de selecionar só o que a gente quer. Ah, Senhor, esse aqui é bom. Ah, esse aqui eu não quero. Ah, esse aqui eu não quero. A gente começa a selecionar tudo que a gente acha que é bom. Gente, se segue o que Deus está colocando. Você fala, a gente pega ali as orientações de Deus e só seleciona o que a gente quer. Como é que você quer ter o resultado pleno se você que seleciona o que você quer? Você que seleciona o que você deve fazer ou não deve fazer. Exatamente. Então, gente, olha, abrace a Bíblia, abrace a palavra de Deus, o ensino que ele tem, todas as informações que ele deixou pra você, e você vai ser feliz, você vai encontrar o homem ou a mulher de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, simples assim. Se você pegar, assistir as nossas lives, a gente fez de uma maneira muito simples, entendeu? Passou as informações de uma maneira muito simples, não simplória, mas para que qualquer um que vê possa entender. De uma maneira muito simples, com palavras muito simples. Entende? Isso é o básico. A gente apenas está dando um start para você ter uma motivação de buscar na fonte, para aprender mais. Se você assistir apenas essas lives que a gente fez, essas últimas, e colocar em prática, se em um ano você não tiver casada ou casado, entendeu? Você me processa, entendeu? Que eu vou pagar o valor que você pedir. Porque eu estou falando não porque eu tenho a verdade, porque eu estou com a verdade na minha mão, que é a Bíblia, o Espírito de Profecia. E se Deus está falando que é dessa forma, nós precisamos entender. Nós precisamos entender quais são os papéis, os tempos, as maturidades, entender qual é o mindset masculino, qual é o mindset feminino, os papéis do homem, os papéis da mulher. Um homem ou uma mulher de Deus entende tudo isso. Entende? E não vai querer se relacionar com alguém que não está entendendo o seu papel como mulher, o seu papel como homem, as suas atitudes, as suas prioridades, a maneira que está se comportando. Eles vão estar observando tudo isso. E se nós entendermos isso e fizermos isso, nós vamos ser completamente atraentes. Menina, não tem homem de Deus solteiro, não tem homem de Deus solteiro que não resista a uma mulher de Deus. Gente, uma mulher de Deus é muito atraente. Uma mulher de Deus que faz os 8 remédios da natureza, que entende seu papel como mulher, que exerce seu papel como mulher na sociedade, na família, na igreja, ela é completamente irresistível. Homem não resiste, um homem de Deus não resiste a uma mulher dessa. Porque eles têm uma coisa que conecta os dois, chama Espírito Santo. Exatamente. E uma mulher e um homem de Deus, plenos de Deus, eles Exatamente. estão cheios do Espírito Exatamente. Santo. E o Espírito Santo é extremamente atraente. Vou te falar uma coisa, você não precisa gastar rios de dinheiro comprando roupa, comprando sapato, comprando cinto, comprando arquinho, comprando não sei o que. Você não precisa pegar, eu vou colocar essa roupa, uma parte vai estar escapando aqui, e aí coloca aquela roupa que escapa, mas não escapa, e fica ali ajeitando, não sei o que. Não é isso que você vai atrair um homem de Deus. Entendeu? Você vai atrair um homem que vai querer te usar. Entende? Então é o seguinte, o que você precisa fazer são os 8 remédios da natureza, entender o seu papel e exercer o seu papel. Você vai ser super atraente. Não existe um homem de Deus que não resista a uma mulher atraente de Deus. E a mesma coisa. E você, menino, não adianta você focar, eu preciso só ficar rico, Uma mulher de Deus não vai olhar apenas isso. Vai olhar o conjunto, se você vai ter capacidade de liderar espiritualmente uma casa, governar os filhos dela, educar os filhos dela. É isso que uma mulher de Deus vai ver. Entendeu? Um monte de coisa. Se você lidera a igreja, se o seu foco é o céu. Gente, coloque o foco no céu. Não coloque o foco no casamento, emprego. Não, a gente faz isso enquanto não vem o céu. Um homem de Deus que tem um foco como o céu é irresistível para uma menina. Gente, alguma menina discorda de alguma coisa que eu falei? Por favor, escreva aqui para os meninos saberem. Um homem que tem um foco no céu, ele é irresistível para uma mulher de Deus. Ele é irresistível. Então o seu foco não tem que ser ficar rico. A riqueza é a consequência. É a consequência de acertos que você faz na sua vida profissional e financeira. Entendeu? Então o seu foco é o céu, o seu foco é o espiritual. Isso é irresistível na mulher. Um homem sério, um homem que cumpre as suas palavras, que não brinca com os sentimentos. Entendeu? Que não é banana, que não deixa a mulher pisar em cima dele, mas ele também não pisa em cima de uma mulher. Um homem banana as mulheres não respeitam. Nenhuma mulher quer um homem bonzinho. Você precisa entender, você precisa ser um homem bom, não bonzinho. Homem bonzinho ninguém quer. Nem você mesmo se aguenta. Se você pudesse, você se largava, porque não tem como.
Então, mulher não quer um bonzinho, quer um homem bom, um homem de Deus. Ok? Olha só, fala novamente das 5 maturidades. Olha só, nós estamos terminando a nossa live, estamos terminando essa série. Essa série foi Como Casar com uma Pessoa de Deus. Nós vimos como eu sei se estou pronto para namorar. Como eu estou pronto para namorar? Não existe idade para namorar. Nós namoramos para casar, não namoramos para poder, porque nós não aguentamos o outro, quer se grudar fluidos. Não, o cristão namora com objetivo para casamento. Como é que eu sei se eu estou pronto para namorar? Existe idade? Não, não existe. Como é que eu sei? 5 maturidades. Maturidade espiritual, mental, emocional, financeira e profissional. Entendeu? Tem essas 5 maturidades, está pronto para o namoro automaticamente para um casamento. Como que eu arrumo um namorado, uma namorada de Deus? Como? Entendendo os seus papéis. Exatamente. Entendeu? Nós explicamos já, depois você volta e assista lá. Você precisa entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, como que a mulher ela age nesse processo, como é que o homem age. Nós explicamos tudo isso, ok? Como faço um homem, uma mulher de Deus gostar de mim? É o que nós estamos falando aqui agora, nessa live. Tá? E como conquisto e quais são os passos? Também falamos. E aonde eu encontro, acabamos de dizer. Se você ouvir essa série que nós fizemos, nós falamos de uma maneira bem simples, com palavras simples. Nós pegamos um resuminho, um pedacinho do que está na Bíblia e no livro Arivenes Home, ali, ou no Lar Adventista em português. Você vai ali, estuda ali o capítulo 6 ou 13, estuda ali a Bíblia. E você vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu tenho certeza, se você colocar em prática tudo isso que a gente falar, em 1 ano, você vai estar com o casamento marcado. Se não tiver, você pode me processar. Simples assim, porque não sou eu que estou falando, é Deus. Se você quiser, eu vou num cartório com você. Eu assino lá, entendeu? Eu te pago 5, 10 mil reais. Você não tem, mas eu arrumo. Entendeu? Eu coloco lá, a gente vai num cartório, eu coloco, ó, se você seguir o que está aqui no livro a Lar Adventista, na Bíblia, e se 1 ano não tiver casamento marcado, eu faço uma indenização para você. Gente, é simples assim. Se você entender quem é Deus, quem é você, se você tiver um relacionamento com Deus, se você fizer os 8 remédios da natureza, se você entender o seu papel, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, certinho, fazer certinho, tiver o foco no céu, entendeu? Não tiver preocupado em ficar rico ou ficar pobre, não tiver preocupado, não. Isso é consequência enquanto no céu não vem. Se a sua prioridade for Jesus, for o céu, e você fizer tudo isso que nós estamos falando, você vai estar com o casamento marcado em 1 ano. Você pode ter certeza disso. É Jesus que está falando. Amém. Essa necessidade que você tem de casar, foi Ele que te deu. Foi Ele que fez assim. Você está entendendo? Não é uma invenção. Isso não aconteceu, por exemplo... Nossa, Espírito Santo, você reparou que o Fábio já está na idade de casar? Nossa, como passa o tempo, né, Deus? É verdade, Jesus. Não existe isso. Não existe. Não existe. Deus sabe desde o princípio as suas necessidades. Foi Ele que colocou. E Ele quer te abençoar. Quando nós não alcançamos alguma coisa, é porque nós estamos errando alguma coisa. Exatamente. Simples assim. Se você ainda não alcançou, se você está desempregado e ainda não arrumou seu emprego, você está errando em alguma coisa, filho. Se você ainda não casou, você está errando em alguma coisa. Entendeu? Se o seu casamento não está dando certo, você está errando em alguma coisa. Se a sua saúde não está dando certo, você está errando em alguma coisa. Simples assim. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Nós levamos anos para destruir algo. E em questão de dias Ele conserta novamente. Amém. Esse é o Deus que nós temos, o Deus de misericórdia. Um Deus da segunda, terceira, quarta, quinta chance. Você precisa acreditar nesse Deus que você tem. Ele vai restaurar a sua saúde. Ele vai restaurar a sua saúde emocional. Ele vai restaurar a sua saúde financeira. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai restaurar a sua vida. Você vai casar, você vai arrumar alguém. Ele não fez você para ficar choramingando pelos cantos. Mas antes, só que isso tudo não é a sua prioridade. A sua prioridade é Jesus. Porque quando você, por exemplo, no Brasil eu gostava muito de um restaurante chamado Rascal. Entende? Então, quando eu ia lá e almoçava lá, nada mais me importava mais. Porque eu comia muito lá dentro. Entende? Então se alguém me levasse para comer um sorvete de chocolate, era um bônus. Se ninguém me falasse isso, eu não estava nem aí. Então, se você tem um relacionamento com Jesus, casar e as demais coisas é um bônus. Se eu estou desesperado num sorvetinho de chocolate, é porque eu não almocei no Rascal. Se eu estou desesperado para ter essas coisas desse mundo, é porque eu não estou em Jesus.
Quando eu estou em Jesus, as outras coisas acontecem automaticamente. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, isso é real. Amém. Isso acontece. Eu vou terminar contando uma experiência nossa. A gente de vez em quando fala algumas coisinhas, cita um pouco de quem nós somos. Nós somos missionários voluntários. Eu era project manager, a Elissa é engenheira civil. Nós entendemos que Jesus estava chamando a gente para sermos missionários voluntários por um tempo, não sabemos até quando. Nós entendemos. E a gente falou assim, vamos aceitar. Então, a gente sai do Canadá, vem para os Estados Unidos, se certifica para a obra médico-missionária e nós estamos exercendo o nosso trabalho missionário. A gente tem aqui nas redes, mas a gente também tem atrás, fora das redes também. Fora das redes, entende? Então, o nosso trabalho, além daquele, não é apenas o Veja no Escuro, são muitos outros trabalhos missionários que nós fazemos. Nós fazemos counseling com pais, com pastores, com adolescentes, com jovens, com muita gente. Damos estudos bíblicos. Então nós trabalhamos 9 horas por dia exclusivamente para Deus. E nós entendemos que nós deveríamos fazer esse trabalho sem cobrar nada, para que as pessoas pudessem aprender o que é fidelidade, o que é fé em Jesus, e também para que as pessoas se sentissem amadas. Não que é errado vender alguma coisa no final, mas passa o marketing, mas a pessoa está aqui, será que só para vender? Ou porque ela realmente se preocupa comigo? Então quando você está de graça, por exemplo, a gente está de graça aqui. A gente, graças a Deus, aprendeu tudo isso. Graças a Deus, o nosso casamento é uma bênção. A gente poderia viver pra gente. Mas o que a gente fez? O amor de Cristo nos constrange. Falei, não, vamos passar para as pessoas. A gente entendeu que Jesus estava pedindo para a gente falar isso. A gente está aqui falando, passando um pouquinho do que nós temos aprendido, do que nós temos vivenciado. Entendeu? Para fazer gosto, passar pirulitos. Não, a gente está mostrando que é possível neste mundo ser feliz. É possível nesse mundo você ter um casamento feliz, você ouvir a voz de Deus, você fazer a vontade de Deus. É isso que nós estamos passando. Entende? Então nós entendemos que nós deveríamos fazer tudo isso sem cobrar nada. E aí eu falei assim, mas amor, dinheiro não cai do céu. Se nós não cobrarmos os nossos trabalhos, como que nós sobreviveremos? Entende? E aí, quando eu tinha falado isso, chega até nós, uma pessoa que nunca viu a gente, que não sei se um dia vai ver, entende que manda um cheque para nós de $1.500. E aí a gente entendeu, falou, opa, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. E a gente começou, a gente tem 2 anos que a gente tem feito esse trabalho voluntário, 9 horas por dia, atendendo jovens, adolescentes, pais de adolescentes, casais, famílias, pastores. Nós temos feito esse trabalho e nada nos faltou. Por quê? Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende isso, por exemplo, nós não estamos cobrando porque não estamos errando em alguma estratégia ou porque estamos vacilando em alguma coisa. Não, nós não estamos cobrando porque entendemos que Jesus pediu. Então, quando você faz a sua parte do que Deus te pediu, Ele completa o restante. Amém. Você está entendendo? Então, se você não estiver cobrando por uma estratégia errada sua, você vai passar fome. Agora, se você não estiver cobrando porque Deus pediu, você vai ter muito mais se você estivesse vendendo. Então, hoje nós temos uma vida gostosa, graças a Deus. E a gente entende que melhor se a gente estivesse vendendo alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, acredite, priorize Deus, foque nas coisas espirituais, foque no céu. O nosso foco é o céu. E o que Ele te pedir, faça. Faça. Não selecione os pedidos dele. Faça sem entender. Entendeu? Porque o seu papel não é entender o que Deus pede, o seu papel é obedecê-lo. E um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Entende? Então acredite nesse Deus maravilhoso que nós temos. Ele quer salvar você, Ele quer te resgatar. Ele quer te dar cura emocional. Ele quer te dar cura da sua saúde. Ele quer te dar cura financeira. Ele quer te dar cura principalmente da sua vida espiritual. Amém. Ele quer que você pregue Jesus. Que o foco da sua vida, do seu dinheiro, do seu casamento, da sua profissão, seja à volta dele. Quando você entender isso, quando você colocar tudo a serviço dele, você vai ter tudo o que você precisa. Ele prometeu, ele disse, façais prova de mim. Amém.
Acredite nesse Deus. Priorize Ele e Ele suprirá todas as suas necessidades. Acredite, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Amém. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele não fez você... Ele não descobriu agora que você tem fome. Ele não descobriu agora que você precisa de emprego. Ele não descobriu agora que você precisa de casamento. Ele não descobriu agora que você precisa realizar os seus sonhos. Ele não descobriu agora. Desde o princípio Ele sabe das suas necessidades. Preste atenção no que eu estou falando. Se alguma coisa na sua vida está dando errado, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Não é maldição. Não é falta de bênção. É porque você não está fazendo alguma coisa certa. Peça a Deus, Espírito Santo, mostre aonde eu estou errando no meu casamento. Espírito Santo, aonde eu estou errando na minha vida espiritual? Espírito Santo, aonde eu estou errando nos meus negócios? Aonde eu estou errando no meu emprego? Aonde eu estou errando que eu não caso? Ele vai te mostrar. Seja sincero e com o coração aberto. Senhor, o que o Senhor mostrar eu vou fazer. O que o Senhor mostrar eu vou fazer. Se tem alguma coisa dando errado, é porque tem alguma coisa saindo que você não está fazendo certo. Gente, tudo que nós fizermos certo em Jesus dá certo. Amém. A Bíblia diz que Ele abençoa até os maus. Por que Ele não abençoaria o filho dele? A Bíblia fala, o sol e a chuva é para os bons e os maus. Se o mal faz a parte dele, Jesus abençoa. Imagine o bom. Você está entendendo? Acredite que Deus não quer tirar a sua alegria, não quer tirar o seu prazer. Gente, acredite no Jesus que você vive. Coloque Ele à prova. Fale para Ele, Senhor, tome meu coração e efetue em mim tanto querer quanto realizar da Tua vontade. E tudo será realizado. A Bíblia fala o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus. E todas inclui tudo, gente. Todas é tudo. Ah, é tudo, menos o marido. Ah, é tudo, menos o... Não, é tudo. Jesus quer te abençoar. Jesus é um Deus de abundância. Não seja mesquinho, não seja tacanho, não seja mente pequena. Acredite no Deus grandioso que você tem. Vá atrás do seu sonho espiritual. Se o seu sonho é pregar na Nova Zelândia, na Alemanha, na Papua New Guinea, na África, qualquer você lugar vai que realizar. seja. Se o seu sonho é casar com objetivo espiritual, você vai acontecer. Por que você quer casar? O objetivo é egoísta? Se o objetivo for egoísta, ele não vai permitir, porque o objetivo dele não é o seu casamento, é o céu. A Ellen White fala que o casamento é para o objetivo celestial, é o objetivo salvífico. Então você casa com alguém para juntos terem mais força de pregar Jesus. Amém. Sabe por que você não casou ainda? Porque o seu objetivo não é salvação. O seu objetivo não é céu. Você está entendendo? Sabe por que a sua vida financeira não deu certo ainda? Porque o seu objetivo não é céu. Você está entendendo? Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com Deus e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu te garanto, se você obedecer a Jesus, vai dar certo. Eu posso ir no cartório com você, assinar ali uma indenização. Eu vou seguir a Bíblia, eu vou confiar em Deus. E se der errado em um ano, eu quero uma indenização. Eu vou. E eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso de muita sinceridade, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu tenho visto isso nas vidas que nós estamos trabalhando em vários lugares do mundo, e eu estou vendo isso na minha vida. Vale a pena priorizar Jesus. Tá bom? Ok? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado por esse Deus grandioso que nós temos. Querido Deus, tome o nosso coração, efetue em nós tanto querer quanto realizar da tua santa vontade em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a acreditarmos em Ti, nos ajude a entendermos a sua grandiosidade, o seu amor, nos ajude a fazermos a nossa parte, ó Pai, e nos ajude a acreditar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Nós agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai cuidar da gente. Nós queremos sair daqui, ó Pai, diferentes. Nós queremos ser outras pessoas. Não queremos mais ser aquelas pessoas egoístas, mesquinhas e tacanhas e apequenadas, ó Pai. Nós queremos ser grandes para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.